O paddock da Fórmula 1 sempre foi um lugar onde as vitórias se decidem não apenas na pista, mas também nos bastidores. Entre engenheiros, planilhas e orçamentos bilionários, existe um limite invisível que todos precisam respeitar: o teto de gastos. E quando rumores começam a circular de que uma equipe pode ter ultrapassado esse limite, o mundo da Fórmula 1 entra em estado de alerta. Foi exatamente isso que aconteceu nas últimas semanas. O atraso da FIA em divulgar os certificados de conformidade financeira das equipes referentes à temporada de 2024 acendeu um sinal de alerta. Normalmente, esse processo ocorre com precisão suíça, e as equipes recebem rapidamente o aval que confirma que todas cumpriram o regulamento financeiro. Mas neste ano, o silêncio foi ensurdecedor. A demora trouxe à tona uma enxurrada de especulações, e as suspeitas começaram a ganhar força. Segundo a apuração da Reuters e de portais como The Race e Motorsport, uma equipe do grid estaria sob investigação por possível violação do teto orçamentário. O caso ainda é tratado com absoluto sigilo pela FIA, e o nome da equipe não foi divulgado. Mas dentro do paddock, todos sabem que, quando há fumaça, há fogo. O primeiro indício público veio através da Aston Martin. A equipe britânica confirmou ter cometido uma infração procedimental, ou seja, um erro burocrático na entrega de sua documentação financeira. O atraso de um auditor em assinar um dos relatórios obrigatórios acabou resultando em uma violação técnica das regras, embora sem qualquer ganho competitivo. A própria FIA classificou o episódio como um problema administrativo, e a Aston aceitou um acordo conhecido como Accepted Breach Agreement, comprometendo-se a pagar uma multa e ajustar seus processos internos. Porém, o que mais chamou a atenção não foi a admissão da Aston, mas o que veio depois. A FIA, normalmente rápida em divulgar os nomes das equipes em conformidade, adiou a publicação dos certificados de aprovação. Um movimento que, para muitos dirigentes e analistas, significa apenas uma coisa: há algo mais sério em investigação. As vozes dentro do paddock começaram a sussurrar. Uma segunda equipe, ainda não revelada, estaria sendo analisada por um possível rompimento real do teto de gastos. E se isso se confirmar, será o maior escândalo financeiro da Fórmula 1 desde o caso da Red Bull em 2021. Naquele ano, a equipe de Milton Keynes foi pega ultrapassando o limite financeiro em pouco mais de 1,8%, o que resultou em uma multa pesada e uma redução significativa de tempo de túnel de vento e simulação aerodinâmica. Foi um golpe simbólico, mais moral do que prático, já que o time continuou dominante. Mas o precedente foi criado: romper o teto de gastos tem consequências, e a FIA prometeu ser mais rígida em casos futuros. Por isso, o mistério atual ganhou proporções gigantescas. A pergunta que paira no ar é simples: quem é a equipe sob investigação? As apostas, claro, se espalham pelos corredores do paddock. Alguns olhares se voltam para times de ponta, que passaram por um ritmo intenso de desenvolvimento durante a temporada, introduzindo atualizações praticamente a cada corrida. Outros apontam para equipes intermediárias, que investiram pesadamente em infraestrutura e novas contratações técnicas, levantando dúvidas sobre como conseguiram manter os custos dentro do limite. O fato é que, até agora, a FIA não confirmou nem desmentiu nada. A entidade apenas afirmou, em nota, que as análises financeiras de 2024 ainda estão em curso e que qualquer anúncio oficial será feito somente após o encerramento do processo de auditoria. Na linguagem da Fórmula 1, isso soa como um sim, há algo errado, mas ainda não sabemos o quanto. O teto de gastos da Fórmula 1 é de aproximadamente 135 milhões de dólares por temporada, excluindo salários de pilotos, diretores e custos de marketing. O objetivo é simples: equilibrar o jogo e impedir que as equipes mais ricas gastem indefinidamente, esmagando as menores. No papel, parece uma regra justa. Na prática, é um desafio logístico colossal. O sistema exige controle minucioso de cada centavo gasto. Desde a compra de uma nova asa dianteira até o custo do transporte de equipamentos entre corridas, tudo precisa ser contabilizado. Um erro de cálculo, um gasto mal registrado ou uma interpretação errada das diretrizes pode significar o rompimento do limite e uma avalanche de consequências. É por isso que o atraso da FIA causou tanto alvoroço. Chefes de equipe começaram a se manifestar, ainda que de forma velada. Jonathan Wheatley, da Sauber, declarou em entrevista que o atraso deixou claro que há equipes em apuros, talvez uma em particular. Toto Wolff, da Mercedes, foi mais cuidadoso, mas deixou escapar uma frase que alimentou a especulação. Nós ficamos perigosamente próximos do limite. É muito fácil cruzar essa linha se você não tiver controle absoluto. Essas declarações apenas aumentaram a temperatura no paddock. Se uma equipe grande estiver realmente envolvida, o impacto pode ser devastador. Uma violação menor, menos de 5% acima do teto, gera multas e possíveis restrições de desenvolvimento. Mas uma violação material, acima de 5%, pode levar à perda de pontos no campeonato, exclusão temporária de testes aerodinâmicos ou até desclassificação de resultados. Imagine, por exemplo, uma equipe que conquistou pódios e vitórias sendo posteriormente punida por ter gasto mais do que o permitido. Isso mudaria completamente a narrativa da temporada. Em um esporte onde cada milésimo de segundo é fruto de investimento, saber que alguém teve mais recursos do que os outros é o suficiente para abalar toda a credibilidade da competição. Nos bastidores, a FIA enfrenta um dilema. Por um lado,
precisa mostrar firmeza e punir eventuais transgressões para manter a integridade do sistema. Por outro, sabe que um escândalo desse tipo pode ter consequências políticas e comerciais gigantes. A Fórmula 1 vive uma era de crescimento global, com recordes de audiência e contratos multimilionários. Revelar que uma equipe rompeu o teto de gastos seria como jogar uma bomba no coração da credibilidade esportiva. Os fãs, por sua vez, estão divididos. Parte acredita que a FIA deve ser implacável, punindo com rigor quem violar as regras. Outra parte teme que o órgão possa usar critérios políticos, beneficiando uns e prejudicando outros. A lembrança do caso Red Bull ainda é recente demais para ser esquecida. Enquanto isso, as equipes seguem tentando adivinhar o desfecho. Os engenheiros revisam suas planilhas, os contadores refazem cálculos, e os diretores financeiros dormem pouco. Nenhum chefe de equipe quer ver seu nome estampado em uma manchete que diga violou o teto de gastos. Em paralelo, o clima entre as equipes ficou tenso. Há uma espécie de desconfiança silenciosa, uma sensação de que todos estão se vigiando. No paddock, nada passa despercebido. O número de novas peças trazidas para um carro, o volume de atualizações, o ritmo de produção. Qualquer indício de gasto acima do normal é rapidamente percebido e comentado. O que mais chama a atenção é o comportamento da FIA. O órgão parece determinado a conduzir o processo com absoluto sigilo, evitando vazamentos e especulações públicas. A estratégia é clara: evitar o caos antes da hora. No entanto, a ausência de informações oficiais acabou criando um efeito inverso. O silêncio alimenta os rumores, e os rumores se transformam em certezas na cabeça dos fãs. Em meio a esse cenário, a Fórmula 1 se vê mais uma vez diante de uma encruzilhada. O teto de gastos, criado para proteger a competição, pode se tornar o epicentro de uma crise de confiança. Se a FIA confirmar que houve violação significativa, será obrigada a agir com firmeza, e isso poderá mudar os rumos do campeonato. Mas se, ao final, tudo não passar de ruído, será um lembrete de que a Fórmula 1 vive sob um microscópio cada vez mais sensível. Cada dólar, cada detalhe, cada linha de código contábil pode decidir o destino de uma equipe inteira. O relógio corre, os auditores trabalham, e o mundo da Fórmula 1 aguarda. Em breve, a FIA deverá divulgar o resultado final da auditoria e, com ele, a resposta para a pergunta que todos fazem: houve ou não uma quebra do teto de gastos? Até lá, a tensão continua. Nos boxes, os engenheiros seguem montando carros, mas com a sensação de que há algo maior em jogo. A velocidade, por enquanto, cede espaço à cautela. Porque neste momento, a corrida mais importante da Fórmula 1 não acontece nas pistas. Acontece nos bastidores, nas planilhas, nos relatórios, e nas mãos de quem decide o que é justo ou não dentro do esporte mais caro do planeta. Quer que eu transforme esse roteiro em um texto narrado com falas e pausas cinematográficas, no estilo dos seus vídeos de YouTube, com narração e transições dramáticas. Posso adaptar o tom e o ritmo para isso.